o angolano, cuja obra póstuma aqui vimos testemunhar a publicação do segundo volume, Os Bantu na visão de Mafra, Quase Memórias. Esta obra que hoje apresentamos vem dar continuidade ao primeiro volume e por isso tem início no 13º capítulo, como podemos ver, e a primeira página tem o número 223. E por mais 9 capítulos seremos agraciados por um questionamento e desvelamento da antropologia cultural bantu, com ênfase no Kimbundu. Mafrano serviu-se de um dos principais veículos de transmissão da fé da Igreja Católica em Angola, o jornal O Apostolado, para espalhar a sua visão de cultura angolana em concomitância com os cursos de língua portuguesa e filosofia ensinados em seminários religiosos católicos angolanos. Os Bantu, na visão de Mafrano, quase memórias, são um gesto de amor filial. Trata-se de um material de aprendizagem sobre a cultura angolana, na perspectiva Kimbundu, em diálogo com a ciência. E porque na tradição africana a cultura é transmitida pelo griot, ou contador de histórias, para isso faz nascer Mafrano com as iniciais dos 2 primeiros nomes, Ma, de Maurício, Fra, de Francisco, e o fim do sobrenome é Caetano, no Mafrano. Assim separa o alto funcionário dos antigos serviços da Fazenda e Contabilidade, o atual Ministério das Finanças, do contador da cultura de Angola. E não se dissocia um do outro, pois é Maurício Caetano, católico, profissional, ou sindicalizado, obviamente, bem formado e competente funcionário da Fazenda, quem viaja de terra em terra em serviço do Estado e leva literalmente consigo, ou dentro de si, Mafrano, o católico devotado, professor de língua portuguesa e filosofia. E é este último quem ouve a população. Não fala, não dialoga, ouve apenas, porque conhece a língua, compreende a cultura, para depois dar-lhes voz no jornal O Apostolado e outras revistas, jornais angolanos. Recorde-se que a sua escrita teve início em 1946, como já se tem vindo a frisar, e se prolongou no tempo até 1982, num tempo com a história de Angola. Portanto, durante 36 anos, num estudo comparativo, usando o método da observação e do diálogo entre a cultura ocidental que domina e a sua cultura ancestral que pesquisa, que investiga e sobre a qual produz conhecimento. É este conhecimento acumulado ao longo dos anos que os seus discípulos, hoje, os seus filhos, que tanto amou e bem criou, quem dá luz a tal conhecimento e a torna pública em tão boa hora. E nós agradecemos por este mérito e por esta ousadia também. O cristão íntegro, professor investigador Maurício Caetano, que usa o jornal O Apostolado como meio de partilha da sua investigação científica, tendo como objeto de estudo a cultura bantu, começa o presente volume com uma lição magistral sobre a alteridade.
o respeito pelo outro, pela cultura do outro, identificando no preconceito e na superstição como consequência do obscurantismo, isto é, da ignorância completa sobre quem é o seu próximo. Talvez quisesse afirmar, ao se ignorar, digo, a sua cultura ancestral, não pode reconhecer a do outro. E como acabamos de ouvir o testemunho que nos foi dado pelo nosso mais velho, realmente aquela relação de força que existiu aconteceu porque não se tinha em consideração o outro, o valor do outro, a dignidade do outro, a consciência do outro. Portanto, esta filosofia antropológica presente nesta obra nos ilumina também e dá-nos lições nos dias de hoje. Afinal, a interrogação é mesmo esta: quem é o outro para mim? Como é que eu vivo a realidade do outro? Como é que eu vivo a pluralidade cultural? Este mosaico cultural da Angola. O que é que constitui para nós hoje, para nos afirmarmos como angolanos, como pessoas de bem, como pessoas que sonham, como pessoas que querem caminhar juntas na construção de uma mesma nação, na diversidade cultural e na aceitação do outro assim como ele é. Por isso, o professor Maurício Caetano, com domínio pleno da cultura do Ocidente, da etimologia, analogias, história antiga, anteriores a Cristo, evidenciadas na maneira como dialoga com o leitor, como o inicia na história dos povos da Caldeia, da antiga Mesopotâmia, a região que atualmente chamamos de Turquia, Síria e Iraque, para mostrar antigos processos de assimilação cultural, evidenciando a visão cosmocêntrica do homem à natureza. Por isso, o professor dá, por exemplo, a lição de etimologia da palavra desastre, referindo a sua origem supersticiosa na influência dos astros. Perdido que ficou tal sentido no tempo, mas é tomados que ficamos do homem culto, de erudição ímpar, o professor transforma-se no filósofo contador de histórias. Angolano na essência, uma frana e da etimologia, analogias, histórias antigas africanas, tem-no comparativamente e com pleno domínio da língua, hábitos e costumes da cultura bantu, que precisa de dar a conhecer aos angolanos iguais, mas desconhecedores da essência. Da essência. Sim, porque às vezes nós vivemos das aparências e não vamos à essência das coisas, às causas das coisas, aquilo que dá sentido ao nosso ser, ao nosso agir e a tudo aquilo que embeleza a própria nossa existência. E por isso ensinará que para se falar das nossas línguas e culturas há necessidade de quê? Está tudo resumido aqui no livro. Primeiro, conhecimento da sua língua e extensão e profundidade. Miserável. A língua. A língua como carta de identidade, a língua que nos faz membros de uma comunidade, a língua que nos tira do anonimato, para que os outros também nos apreciem, os outros nos conheçam, os outros nos respeitem. Segundo, conhecimento da sua psicologia, temperamento, superstições ou hábitos mentais. Isso tudo está em relação ao outro. O sentido antropológico do nosso viver em sociedade, para podermos ler o outro a partir daquilo que ele é, não a partir daquilo que eu estou a pensar dele.
E esta dinâmica exige maior profundidade. Outro sim, o de uma coleção considerável de contos, fábulas e lendas, que são a sua biblioteca, onde vamos encontrar tratados de direito, filosofia e história, sendo esta filtrada por gerações sucessivas, acusando cicatrizes dos trambolhões do tempo. E esta é a lição maior das muitas que deixa no século XXI. Há, de facto, necessidade de um domínio profundo da língua e da cultura, que, uma vez tocados pelo condão da instrução escolar, constituir-se-á o conhecimento científico da antropologia cultural africana que a ciência tanto reclama. E esta mensagem não é de ontem, é uma mensagem atual, que infelizmente no nosso viver atual ainda temos muito de caminhar. No aspecto, nós às vezes ficamos só à volta dos problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, e esquecemos deste problema fundamental, o problema cultural. Porque é a cultura que nos torna mais humanos, é a cultura que nos faz mais homens, mais pessoas. E se nós não humanizarmos os nossos usos e costumes, então continuaremos sempre a olhar o outro como um estranho, a olhar o outro como alguém que não nos interessa. Então, o problema cultural, que aqui é levantado no nosso texto, é fundamental para a compreensão deste convívio plural que todos nós reclamamos. E tal conhecimento não destoa com a religião, muito pelo contrário. Maurício Caetano é defensor acérrimo do monoteísmo banto e da importância do domínio cultural e linguístico para aferições culturais sociológicas. A grande lição que subjaz é a necessidade de termos de nos conhecer enquanto angolanos e as nossas línguas, culturas, ancestralidade, para forjarmos este homem novo angolano, instruído no século XXI, e construirmos a verdade sobre a nossa identidade e religiosidade. Acho que isto é muito bem. E se naquela altura ele já tinha esta consciência e esta incidência, muito mais hoje. São todas provocações que ele faz e que nos devem ajudar também a refletir umas coisas. Os nossos mais velhos sofreram as agruras por causa dessas incompreensões culturais. De pensar o outro como se fosse um animal. De pensar no outro como não tendo consciência racional. De pensar no outro como não sendo igual a mim. Então, devo dominá-lo, devo dar-lhe o pior do trabalho, devo fazer dele um escravo. Então, isto tudo, pois, deve nos fazer pensar. Então, se nós não segurarmos os valores da nossa cultura, se nós não segurarmos os valores antropológicos que a própria religiosidade nos inspira, nós estaremos longe deste homem novo, deste homem despido de preconceitos, deste homem despido de todas aquelas artimanhas que vão fazer com que veja no outro um imbecil, um sem razão, um sem senso, ou alguém que não, cuja dignidade não merece nenhuma estima, nenhum respeito. Esta obra, por conseguinte, deixa evidente que a cultura é o alimento necessário para a nossa humanização. Em compromisso com a ética. Este é outro aspecto. Compromisso com a ética. Os caminhos retos do nosso agir. Os caminhos retos do nosso pensar. O compromisso com a verdade. O compromisso com a justiça, o compromisso com o bem, o compromisso com a virtude. Então, tudo isto
vai fazer com que o homem interior que em nós existe sobressaia e manifeste a beleza do seu ser. E o belo está dentro de nós. E é este belo que todos nós devemos trabalhar, é a cultura, que vai fazer sair o nosso eu artístico, o nosso eu criativo, o nosso eu imaginativo, o nosso eu sonhador, o nosso eu realizador. Então, é a cultura que está na força de todo esse nosso viver artístico e imaginativo que precisamos fazer. Portanto, este compromisso com a ética é que vai fazer com que a nossa vida seja bela, os nossos atos sejam dignos e o nosso existir, pois, respeite e assuma a dimensão do outro. A filosofia da alteridade. Esta obra é um apontar caminhos a percorrer que passam forçosamente pela construção de novos homens e mulheres educados, de personalidade altruísta que ame o outro. É este incentivo que nós encontramos neste volume. Mafrano deixa claro que não se forma um povo, uma nação, sem a sua cultura, pois o homem é um diálogo artístico de Deus. Expressão muito bela. É um diálogo artístico de Deus, que resulta e o torna um ser cultural. É a cultura que harmoniza os homens e mulheres. É a cultura. Esta é a nossa segunda criação. Então, Deus naturalmente nos deu tudo. Mas o resto daquilo que nós somos depende daquilo que nós fazemos, não é isso? Depende das nossas escolhas valorativas. Depende da nossa imaginação, da nossa criação. É a segunda casa, que é a cultura. É resultado da qualidade da nossa inteligência, da qualidade da nossa vontade, da qualidade das nossas escolhas. A casa segunda que nós construímos para nós mesmos, para nos humanizar, depende de nós. Para sermos bons cidadãos, para sermos boas pessoas, para sermos bons cristãos, depende de nós. Portanto, a cultura não é obra de Deus. A cultura é obra nossa, é obra do povo. Deus criou-nos como humanos. Deu-nos inteligência e vontade, faculdades que nos ajudam a forjarmos o nosso projeto homem, o nosso projeto mulheres, o nosso projeto cidadãos. E isto, pois, Mafrano nos estimula exatamente a isto, para que verdadeiramente sejamos bons construtores de culturas. E um dos alicerces que ele aponta é exatamente a língua, além dos outros pilares que a cultura deve ter. Mas a língua, segundo o nosso autor, é um dos alicerces fundamentais para que o grupo apareça, se exprima e se expanda. Há necessidade de resgate da cultura ancestral, da qual nos orgulhemos e que faça parte dos currículos nacionais angolanos, pois é o alimento necessário para a humanização do homem e da mulher angolanos, o reconhecimento da sua essência, do seu ser homem e do seu ser mulher, para que se lhe sejam dadas oportunidades de direito à liberdade de pessoa angolana para se realizar como pessoa amada. A valorização do ser homem e mulher de cultura bantu está na base antropológica. A verdade sobre o homem é valorativa em todas as expressões culturais do viver em sociedade. Há necessidade de construir o valor ético universal comum a ser salvaguardado pelo humanismo cristão que nasce da fé que ele viveu com muita profundidade. A consciência que todo homem é imagem e semelhança de Deus. A presente obra é uma oportunidade de abertura à reflexão acadêmica, sociológica,
filosófica e política que temos que enfrentar. O lugar da cultura angolana na escola. Portanto, tema estruturante para ele